Esta noite, em plena fase dos quartos de final do Mundial, está a desenrolar-se fora do relvado um drama de natureza muito diferente, sem qualquer relação com penaltis ou prolongamento. Segundo relatos que circulam agora entre jornalistas desportivos europeus, o governo francês terá convocado discretamente, no início desta semana, os seus principais consultores de medicina desportiva para analisar algo escondido nos próprios registros de viagem da FIFA. E o que terão encontrado levou, alegadamente, o confronto entre Paris e a sede da FIFA em Zurique a um ponto de ebulição. A história começa com números que, no papel, parecem quase aborrecidos. Distâncias de viagem, fusos horários, janelas de recuperação. Mas quando a equipa médica francesa colocou esses números lado a lado, fontes próximas da federação dizem que a imagem que surgiu estava longe de ser rotineira. Vários órgãos de comunicação relatam agora que o percurso da França nas rondas a eliminar obrigou o plantel a cruzar o continente num calendário que alguns descrevem como o mais exigente fisicamente da história moderna do torneio, enquanto outras seleções que avançaram no mesmo quadro beneficiaram de rotas visivelmente mais suaves entre cidades anfitriãs. Se essa diferença foi pura coincidência ou algo incorporado no desenho do quadro, é precisamente a pergunta que agora se sussurra nos corredores do Ministério Francês do Desporto, e é uma pergunta a que ninguém na FIFA parece muito interessado em responder oficialmente. Para contextualizar, o verdadeiro quarto de final desta noite coloca a França frente a Marrocos, um duelo que ninguém teria previsto com tal intensidade há 6 meses. A França chegou a esta fase depois de uma fase de grupos em que bateu o Senegal, passou com tranquilidade pelo Iraque e atropelou uma Noruega cheia de suplentes antes de sobreviver a uma tensa decisão por penaltis contra os Países Baixos nos 16avos de final e de vencer por margem mínima o Canadá, co-organizador, nos 8avos de final. Marrocos, por sua vez, tornou-se a grande história deste Mundial. Como última nação africana ainda de pé, carrega aos ombros as esperanças de todo um continente. A sua caminhada até os quartos, impulsionada pelas grandes exibições da linha defensiva de Achraf Hakimi e por um meio-campo construído em torno da visão de Azzedine Ounahi, transformou adeptos ocasionais em África e no Médio Oriente em fiéis colados ao ecrã. Assim, enquanto milhões estão focados esta noite em Kylian Mbappé contra Hakimi, um grupo mais pequeno, mas cada vez mais ruidoso, de pessoas por dentro do assunto está, segundo se diz, concentrado em algo completamente diferente. Saber se os planos de viagem que trouxeram ambas as equipas até aqui foram realmente justos desde o início. De acordo com versões não verificadas que circulam entre comentadores desportivos franceses, foi o próprio Conselho Médico da Federação Francesa de Futebol que primeiro sinalizou a disparidade, depois de comparar registros de voo, tempos de escala e períodos obrigatórios de descanso de todas as seleções ainda presentes no quadro. A revisão interna terá concluído que as equipas europeias, incluindo a França, receberam de forma consistente corredores de trânsito mais longos e janelas de recuperação mais curtas do que equipas a competir mais perto do seu grupo designado de cidades anfitriãs. Se confirmado, esse padrão levantaria perguntas sérias sobre o verdadeiro funcionamento do algoritmo de calendarização da FIFA. Os cientistas do desporto avisam há muito que o tempo de recuperação entre jogos de elite não é um luxo. É uma variável mensurável, diretamente ligada ao risco de lesão, à fadiga muscular e até à velocidade de decisão dentro de campo. Um plantel obrigado a atravessar vários fusos horários com pouco mais de 2 dias para recuperar antes de um jogo de eliminação direta, compete em teoria com uma desvantagem fisiológica antes mesmo de o árbitro apitar para o início. Esse será, segundo se afirma, o argumento que os responsáveis franceses estarão a preparar, não como uma teoria da conspiração, mas como um apelo formal a uma reforma estrutural. Um apelo que algumas fontes dizem já ter chegado à secretária do próprio presidente Emmanuel Macron. Se Macron interveio pessoalmente da forma sugerida por algumas contas nas redes sociais, continua por confirmar. E convém ser claro, nenhum comunicado oficial do Palácio do Eliseu reconheceu publicamente qualquer ultimato enviado à FIFA. O que parece real, com base na cobertura da imprensa francesa esta semana, é uma atenção política crescente em Paris à forma como as nações anfitriãs e os parceiros comerciais da FIFA são tratados em comparação com as seleções europeias obrigadas a viajar. Esta tensão não surge no vazio.
Mais cedo no torneio, o presidente Trump pronunciou-se publicamente depois de Folarin Balogun ter recebido um cartão vermelho num jogo da fase de grupos pedindo diretamente à FIFA que revisse a decisão. Foi um momento raro, com um presidente americano em funções a comentar abertamente uma decisão de arbitragem. Esse episódio mostrou por si só até que ponto a política e este Mundial se tornaram inseparáveis, muito antes de aparecer qualquer controvérsia sobre calendários de viagem. A isso junta-se a frustração contínua da Federação Egípcia, que divulgou um comunicado a dizer que não podia ficar em silêncio sobre as decisões de arbitragem após a eliminação nos oitavos de final contra a Argentina. Começa assim a formar-se o retrato de um torneio em que governos e federações estão cada vez mais dispostos a falar publicamente contra a forma como a FIFA gere a competição. Voltemos agora à questão das viagens. Se os números citados nestes relatos estiverem corretos, e isso continua a ser um C, a escala da disparidade é impressionante. Algumas versões descrevem um corredor de trânsito de bastante mais de 3.000 milhas para as deslocações da França na fase a eliminar, comprimido numa janela de recuperação de apenas 2 dias completos, incluindo tempo de voo, adaptação ao fuso horário, transporte terrestre e os protocolos de sono e nutrição que os especialistas em medicina desportiva consideram inegociáveis antes da competição de elite. Compare-se isso, segundo os mesmos relatos não confirmados, com adversários que viajaram menos de 400 milhas dentro de um único fuso horário e tiveram 3 dias completos para recuperar. O mesmo torneio, a mesma ronda, exigências físicas radicalmente diferentes. Se for verdade, não é apenas um incômodo. É o tipo de diferença mensurável e quantificável que, segundo os cientistas do desporto, pode alterar resultados em jogos decididos por margens mínimas. Um sprint que não chega, uma reação meio segundo mais lenta, um tornozelo que cede porque os músculos nunca recuperaram por completo. É aqui que a história deixa de ser uma queixa futebolística e passa a ter implicações financeiras reais. A França, juntamente com a Argentina e o Brasil, continua a ser uma das seleções mais valiosas comercialmente neste torneio, atraindo audiências enormes não só em casa, mas também na África francófona, no norte de África e no mercado europeu mais amplo. Qualquer perturbação na participação francesa, mesmo hipotética, provocaria ondas de choque em contratos de transmissão construídos com a expectativa de percursos longos das grandes seleções. Fontes da indústria, falando anonimamente a publicações especializadas, levantaram a hipótese de que, se uma grande potência europeia como a França alguma vez se retirasse de uma ronda a eliminar em protesto, os efeitos em compromissos publicitários, ativações de patrocínio e avaliações de direitos televisivos poderiam ser severos. Ainda assim, nenhuma retirada desse gênero ocorreu e a FIFA não emitiu qualquer comunicado a sugerir que algo assim esteja iminente. Vale a pena recordar que o calendário oficial da FIFA para este torneio foi fechado com mais de um ano de antecedência, construído em torno de 39 recintos espalhados pelos Estados Unidos, México e Canadá, uma pegada geográfica sem precedentes para um mundial. 3 países, 3 fusos horários e um formato expandido para 48 equipas pela primeira vez na história. Essa expansão, por si só, estava destinada a criar dores de cabeça logísticas que ninguém tinha resolvido antes. Nunca um mundial teve de deslocar tantas equipas por tanta distância continental no espaço de uma única fase a eliminar. Era inevitável que alguns confrontos acabassem por exigir mais viagens do que outros por pura geografia do quadro, independentemente de qualquer intenção escondida. A FIFA já defendeu anteriormente o seu modelo de calendarização, apontando para consultores independentes em ciências do desporto que aprovaram os mínimos de descanso em todos os jogos do torneio. O argumento é que, embora as distâncias de viagem variem, nenhuma equipa recebeu uma janela de recuperação abaixo do limite recomendado medicamente. Ainda assim, a diferença de percepção conta quase tanto como o cumprimento técnico. Mesmo que a FIFA tenha cumprido no papel todos os requisitos mínimos, uma equipa que voa 3.000 milhas com uma margem apertada sentirá sempre que ficou com a pior parte em comparação com outra que mal saiu do seu grupo de cidades anfitriãs.
E a percepção, sobretudo quando amplificada nas redes sociais, poucas horas após o anúncio de um quadro, tem forma de se transformar numa campanha de pressão própria. Essa campanha de pressão parece já estar a crescer. Fóruns de adeptos e programas de debate desportivo em toda a França passaram os últimos dias a discutir se a federação deve pressionar publicamente por uma auditoria formal ao processo de calendarização, independentemente do resultado desta noite contra Marrocos. Alguns comentadores defendem que levantar o tema agora, em pleno torneio, só distrai a equipa. Outros insistem que se existe uma preocupação real de segurança, o silêncio seria irresponsável. Para Marrocos, a narrativa à entrada desta noite não podia ser mais diferente. Não há qualquer controvérsia de viagens associada ao seu percurso, apenas puro romantismo desportivo. Uma nação de cerca de 37 milhões de pessoas a carregar não só as suas próprias esperanças, mas também, por extensão, as de todo um continente que nunca viu uma equipa africana chegar a uma meia-final do Mundial. O selecionador tem insistido repetidamente na união e na disciplina acima da política, mantendo o grupo totalmente focado na preparação e não no ruído exterior. Esse contraste, uma equipa envolta em perguntas sobre justiça e governação, a outra levada por uma onda de orgulho continental, dá ao quarto de final desta noite uma textura emocional estranha. É ao mesmo tempo um dos jogos mais aguardados do torneio e um campo de batalha simbólico para uma conversa muito maior sobre a forma como a FIFA trata, nos bastidores, as suas federações mais valiosas comercialmente. Aconteça o que acontecer no relvado esta noite. A pergunta mais ampla levantada por estes relatos não vai desaparecer. À medida que o formato do Mundial cresce para 48 equipas e se estende por 3 países anfitriões, a logística de levar atletas de elite em segurança de um jogo para o seguinte através de uma área de dimensão continental só ficará mais complicada. Não menos. E se mesmo uma fração do que está a ser relatado sobre disparidades no tempo de recuperação resistir ao escrutínio, a FIFA pode ver-se sob pressão não apenas de uma federação frustrada, mas de uma coligação crescente de federações nacionais a exigir um processo de calendarização transparente e auditado de forma independente para torneios futuros. Por agora, nenhuma equipa se retirou, nenhum ultimato foi publicamente confirmado por qualquer governo e o jogo entre França e Marrocos está marcado para começar como previsto. Mas as perguntas sobre justiça, segurança física e quem realmente beneficia das decisões de calendário da FIFA dificilmente desaparecerão quando soar o apito final desta noite. Ganhe quem ganhar. Se estas alegações de disparidade nas viagens acabarem por ser sustentadas por uma revisão independente, é de esperar que esta controvérsia silenciosa se transforme numa das histórias mais ruidosas do pós-torneio em todo o Mundial de 2026. Remodelando a forma como futuros países anfitriões e a própria FIFA abordam o equilíbrio delicado entre ambição comercial e bem-estar dos atletas. O futebol sempre foi político nas margens, mas raramente uma folha de cálculo de calendário carregou tanto peso potencial. Se isto se tornar uma nota de rodapé ou uma crise de governação em grande escala para a FIFA, pode depender menos do que acontecer nos descontos desta noite e mais do que auditores independentes, se algum dia forem nomeados, acabarem por encontrar escondido nos dados. Para perceber por que razão esta disputa sobre viagens caiu com tanta força em Paris, é útil olhar para a posição política da França à entrada deste torneio. No início do ano, o presidente Macron fez questão de apelar publicamente aos Bleus para perseguirem uma terceira estrela mundial, apresentando o torneio como uma questão de orgulho nacional, num momento em que o seu governo enfrentava em casa um conjunto duro de desafios internos. Uma equipa vista como prejudicada por uma logística injusta, mesmo indiretamente, não cai bem numa liderança que investiu capital político real nesta campanha. Esse pano de fundo importa porque explica por que razão uma disputa, que de outro modo talvez ficasse confinada a memorandos internos da federação, começou a infiltrar-se no comentário político. Quando um chefe de Estado francês já ligou a sua própria mensagem ao sucesso da seleção nacional, qualquer indício de que o caminho para esse sucesso foi estruturalmente inclinado torna-se quase impossível de ignorar, tenha ou não sido enviado um ultimato formal do governo. Também ajuda a explicar o momento. Este quarto de final contra Marrocos chega exatamente quando as federações europeias começam a comparar notas ao longo do torneio, trocando registros de viagem e dados de recuperação como campanhas rivais, comparam sondagens.
A frustração pública do Egito com a arbitragem após a eliminação diante da Argentina, a intervenção pública de Trump sobre um cartão vermelho mais cedo na fase de grupos e agora estes relatos de disparidades nas viagens apontam todos para o mesmo tema de fundo. Uma sensação crescente entre federações, adeptos e até chefes de Estado de que a tomada de decisão da FIFA neste formato expandido de 48 equipas não foi suficientemente transparente para um torneio desta escala e peso comercial. Alguns analistas que acompanham a estrutura de governação da FIFA defendem que a organização simplesmente não foi construída, nem estrutural nem logisticamente, para um torneio espalhado por 3 países e 3 fusos horários, com tantas equipas ainda em prova tão fundo nas rondas a eliminar. Mundiais anteriores, mesmo as edições recentes de maior dimensão, nunca tiveram de resolver viagens de escala continental entre jogos de eliminação. O salto de 32 para 48 equipas iria sempre testar sistemas que pouco tinham sido ajustados desde torneios muito menores há décadas. Esta pode ser a primeira crise real a expor publicamente essas fissuras. Para os operadores televisivos, o que está em causa em qualquer perturbação vai muito além de um único jogo. Os contratos deste torneio foram negociados anos antes, assentes em projeções que assumiam que equipas de cartaz como França, Argentina e Brasil chegariam longe nas rondas a eliminar, alimentando tarifas publicitárias premium em horários nobres por vários continentes. Mesmo a sugestão de que uma grande potência europeia possa contestar publicamente a equidade da competição, quanto mais ponderar uma ação drástica, basta para deixar equipas de patrocínio e executivos de televisão nervosos. Porque esses modelos financeiros deixam muito pouca margem para que uma equipa de cartaz saia por razões que não sejam resultados puramente desportivos. Nada disto significa que uma retirada real esteja em cima da mesa. Quase de certeza não está, e tratar como facto estabelecido rumores não confirmados nas redes sociais sobre ultimatos e aviões fretados e imobilizados seria irresponsável. Mas as perguntas subjacentes sobre os dados de viagem levantadas por consultores franceses de ciência do desporto, quer venham a ser totalmente verificadas ou apenas parcialmente confirmadas, quando jornalistas independentes investigarem mais fundo, tocam numa inquietação real e crescente sobre a equidade com que a FIFA geriu a logística de um torneio de escala geográfica sem precedentes. Dentro do próprio campo francês, os jogadores mantiveram publicamente o foco no futebol. Kylian Mbappé, que entra no quarto de final desta noite como um dos jogadores mais escrutinados do desporto, disse pouco em público sobre queixas de calendário, preferindo deixar que as suas exibições respondessem no relvado. Essa disciplina, manter-se concentrado na competição enquanto os dirigentes federativos tratam da política à porta fechada, é exatamente aquilo para que as equipas de elite são treinadas. E é uma parte importante da razão pela qual a França pareceu tão composta ao longo de 5 rondas de futebol a eliminar, apesar de todo o ruído logístico à sua volta. O campo de Marrocos, entretanto, manteve-se quase totalmente isolado desta conversa, e isso pode ser uma das suas maiores vantagens para esta noite. Achraf Hakimi, a fazer aquilo que muitos consideram o torneio da sua carreira, falou abertamente sobre representar não apenas o seu país, mas todo um continente que espera há décadas por uma equipa capaz de chegar tão longe. A criatividade de Azzedine Ounahi no meio-campo, combinada com a eficácia de Soufiane Rahimi na frente, deu a Marrocos uma mistura de talento e disciplina defensiva que frustrou adversários maiores e muito mais favoritos em todas as fases desta caminhada. Há um verdadeiro peso simbólico no jogo desta noite que existe totalmente separado de qualquer controvérsia de calendário. Um quarto de final entre França e Marrocos carrega uma profunda ressonância histórica e cultural, dada a história entrelaçada das duas nações. É um confronto que adeptos dos dois lados do Mediterrâneo aguardam com uma intensidade que vai além da rivalidade desportiva comum. Grandes comunidades da diáspora em França estarão esta noite a assistir com lealdades divididas, acrescentando mais uma camada de complexidade emocional a um jogo que já tem enormes implicações. O que quer que venha a ser confirmado ou desmentido sobre as práticas de calendarização da FIFA, uma coisa parece cada vez mais provável. Esta não será a última vez que uma federação questiona publicamente a forma como cidades anfitriãs, corredores de trânsito e janelas de recuperação foram atribuídos num mundial de 48 equipas e 3 países. Se a França
Uma das federações mais poderosas e com mais recursos do futebol está disposta a permitir que o seu conselho médico compare abertamente dados sobre justiça nas viagens. Federações mais pequenas e com muito menos influência estão quase certamente a ter conversas semelhantes em privado, mesmo que lhes falte peso político para levar essas queixas ao espaço público, como os relatos sugerem que a França fez esta semana. Para a FIFA, sob a presidência de Gianni Infantino, o momento dificilmente podia ser pior. A organização passou anos a vender este formato expandido como prova de que o Mundial pode crescer, ficar mais rico e tornar-se mais global sem sacrificar a integridade competitiva. Uma controvérsia credível e bem documentada sobre tempos de recuperação desiguais entre jogos a eliminar, mesmo que nunca passe de memorandos federativos duros e conferências de imprensa incisivas, mina precisamente a narrativa que a FIFA mais tentou construir antes da fase mais lucrativa e mais vista deste torneio. Assim, à medida que se aproxima o apito inicial de França contra Marrocos esta noite, duas histórias muito diferentes desenrolam-se em paralelo. Dentro de campo, um confronto futebolístico entre uma das seleções mais talentosas da Europa e o orgulho de todo um continente. Fora do relvado, uma discussão mais silenciosa, ainda não confirmada, mas cada vez mais debatida, sobre se o caminho até esta noite foi alguma vez construído sobre um terreno verdadeiramente nivelado. As duas histórias, cada uma à sua maneira, vão moldar a forma como este Mundial será recordado, muito depois de o resultado desta noite ficar escrito nos livros.